Olá, bom dia a todos. É sempre uma grande alegria podermos começar nossas manhãs refletindo em torno de textos que nos fazem repensar e ressignificar nossas vidas. Hoje eu os convido para que possamos juntos ler e refletir sobre o capítulo 30 da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Neste capítulo, a benfeitora Joana de Ângeles inicia falando sobre a complexidade humana. O homem nada mais é do que um somatório das suas experiências passadas, e com isso traz em seu inconsciente um complexo arquivo de raça, cultura, tradições, vividas em experiências pregressas e que acabam por influenciar o seu comportamento. É por isso que é tão natural observarmos famílias em que temos muitas vezes filhos diferentes que recebem o mesmo padrão educacional nesta existência, mas que vão apresentar comportamentos diversos diante da vida, não pelo que receberam nesta existência, mas por toda esta bagagem que eles trazem da vida pregressa. Tudo isso acaba por influenciar no seu comportamento. A educação, os hábitos, os fenômenos psicológicos e fisiológicos acabam por alterar o comportamento humano a cada momento. E do acúmulo de todos esses valores acaba por resultar as aspirações humanas, bem como suas tendências, anseios, conflitos, ansiedades e também suas realizações. O inconsciente, como efeito, está sempre a ditar o que deve ser feito e a realizar, não assim, inclinando para uma outra direção. Mas, independente disso, há um mecanismo essencial da vida que impulsiona o homem ao progresso, porque o progresso é uma lei natural. Vai sempre algo levar à evolução, ao progresso, e isso tudo diante de movimentos e situações que vão permitir a esse homem o autoburilamento. Essas situações nem sempre são situações festivas, alegres. Na verdade, o que a gente percebe muito é que são os momentos de desafio, de dor, que o homem muitas vezes é convidado a esse autoburilamento, porque é neste momento que ele consegue estar vivendo plenamente aquela situação. Como trazemos uma bagagem de nossa perspectiva, de nossas existências anteriores, é natural que tragamos junto de nós fardos muito pesados de serem carregados, reflexos ainda do homem velho que nós somos. E muitas vezes é difícil nos livrar dessa bagagem. E muitas vezes nos aprisionamos a determinados comportamentos que impedem que possamos caminhar, que possamos progredir. A mágoa, o orgulho, a vaidade, tudo isso precisa ser vivenciado e precisa ser vencido acima de tudo. Muitos de nós ficamos presos às situações do passado, cheios de ressentimentos, cheios de mágoas diante das situações que nos aconteceram, e a gente carrega aquilo para o nosso momento presente, esquecendo que a gente não consegue mudar o passado, que o passado é algo que passou, a gente não muda mais. Aquilo serviu de experiência para que nós possamos não repetir os mesmos equívocos, os mesmos erros, mas passou. A gente não tem que ficar preso aqui. A verdade é que quando a gente traz esse sentimento de mágoa, de ressentimento, e a gente fica lembrando disso no nosso dia a dia, é como se nós mobilizássemos mecanismos neuroquímicos
em que nossas emoções vão processar esse sentimento como se nós estivéssemos vivenciando esse sentimento novamente, vivenciando essa situação novamente. Então, toda aquela angústia que aconteceu no passado, ela volta para o momento presente, mesmo que a gente não esteja mais vivenciando isso, mas nós ficamos tão presos a isso no passado que a gente traz esse sentimento. E a gente sente esse mesmo incômodo, essa mesma ansiedade, esse mesmo mal-estar, essa mesma agonia em função daquilo que nós pensamos. Por isso que Jesus orientava, orai e vigiai, que nós possamos ser vigilantes com os nossos pensamentos, porque pensamento é força criadora, e nós podemos, sim, trazer em nossas memórias esses pensamentos negativos e recriar para nós essa percepção que nós trouxemos negativa e está sentindo isso novamente. Então, a melhor proposta que nós temos é deixar no passado aquilo que passou. Por outro lado, há homens que não conseguem vivenciar as situações do presente porque preocupam-se demasiadamente com o futuro. E isso também gera uma grande ansiedade, porque nós temos a nossa data de chegada aqui na Terra, mas como humanos que somos, sabemos que esta nossa existência corporal ela tem um fim. Nós iremos dar continuidade em um outro plano, nós somos espíritos numa trajetória evolutiva. Mas eu, Roberta, cheguei aqui na Terra no dia 5 de março de 1978, mas eu não tenho a menor ideia de quando irei partir. Qual será o meu momento de regressar à pátria espiritual? Então, de nada adianta preocupar-me demasiadamente com o futuro sem vivenciar o presente. Essa expectativa nos causa muita ansiedade e muito mal-estar. É muito importante que nós sejamos capazes de vivenciar realmente o dia de hoje. E se nós conseguimos estar presentes no dia de hoje, a gente consegue perceber as situações. E voltando ao que eu estava dizendo, muitas vezes, quando tudo está bem na nossa vida, a gente acaba se distraindo muito. A gente não consegue parar para pensar realmente em quem somos, em olhar para o nosso inconsciente ou para nós mesmos, buscar entender os processos que ocorrem em nossas vidas. A gente acaba se distraindo tanto que a gente não valoriza aquilo que precisa ser valorizado. E muitas vezes é diante dos momentos desafiadores, diante do momento de dor, que nós somos realmente convidados a olhar para esse momento presente. Porque aquilo que dói, a gente não consegue olhar para outra coisa. Eu brinco sempre, né, que é aquela dor da cólica renal. Alguém que está em crise, que está numa cólica renal, aquela dor ela é tão forte, ela é tão aguda, que a pessoa não consegue pensar em mais nada. Porque aquela dor está ali, chamando ela para atenção àquela questão. Assim são as questões da nossa vida, os desafios que a vida nos apresenta. Muitas vezes são situações tão dolorosas que a gente precisa necessariamente parar nesse momento presente. E lembrando sempre daquela frase de Buda, né? Que a dor é parte do processo pedagógico da vida, mas o sofrimento é opcional. Então, se a gente está diante da situação dolorosa e a gente consegue enxergar aquela situação, aquele processo, e buscar superar aquilo, bacana, a gente está seguindo o que deve ser feito. Agora, se a gente está diante da situação dolorosa e a gente entra numa zona de sofrimento, de ficar perguntando, mas por que eu? Porque Deus quis isso para mim, e tentar responsabilizar as outras pessoas por tudo que nos acontece, e aí a gente não vai conseguir resolver o problema como um todo. E a tendência é que aquela dor, aquele processo, ele se perpetue, que a gente não consiga sair, pular essa etapa, porque a gente não fez aquele trabalho de busca de entendimento e compreensão do que aquela dor está querendo nos sinalizar, do que aquela dor está querendo nos mostrar diante da vida. Então, a vida vai nos trazer situações, desafios que vão nos impulsionar ao progresso, que vão nos fazer sair da nossa zona de conforto ali. E isso exige, muitas vezes, de nós, nessa etapa de autoburilamento, né, um trabalho árduo, né? E nesse processo, muitas vezes, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos,
a gente vai trazer a nossa mente confusa. A gente vai se questionar mesmo, mas por que que eu tenho que passar por isso? Por que que para mim as coisas são tão difíceis? E a gente vai tentar buscar claridade. E é nessa busca pela claridade, no entendimento, é que a gente cresce. Problemas psicológicos todos nós carregamos, mas eles precisam ser solucionados. Ninguém vai resolver o nosso problema por nós mesmos. O nosso erro é querer sempre que o outro resolva por nós. Então, a gente quer que o outro diga o que tem que ser feito, e com isso a gente fica ali na superfície das coisas. E a resposta para todos os processos está dentro de cada um de nós. Onde é que está escrita a lei de Deus mesmo? Kardec perguntou isso para os espíritos. E os espíritos disseram para ele: na consciência. Cada um de nós carrega na sua própria consciência resposta para muitos dos processos e muitas das situações que nós precisamos passar. Torna-se, então, imperiosa a adoção de propósitos para que possamos saber o motivo da nossa confusão mental e entender os problemas, antes de buscar solucionar superficialmente, com fórmulas mágicas, miraculosas, deixando em aberto novas dificuldades deles decorrentes. Tem gente que fala: eu vou fazer promessa para passar por isso, eu vou pedir ajuda ao guia espiritual, eu vou dizer... Mas a verdade é que o espírito que é sério, ele não vai dar essa resposta para você do que deve ser feito, porque ele entende que o progresso é algo individual, é uma ação individual, é uma atitude individual, é uma postura de coragem diante da vida, você ser capaz de olhar para si próprio e buscar renovar suas atitudes. E isso é um grande desafio que nós trazemos. Muitas vezes, quando a gente busca auxílios rápidos, corriqueiros, a solução vai satisfazer por alguns momentos. Mas se nós não entendemos o processo, vai retornar. Aquela situação dolorosa, aquela situação difícil, ela vai retornar, talvez de uma outra forma, mas vai permanecer para nós como uma condição de conflito a ser resolvida. Para que se mantenha o propósito de entendimento de si próprio e da vida, é importante que haja um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. É preciso que nós sejamos capazes de examinar as situações da vida com imparcialidade, na condição de fato que é uma mente inocente, sem passado, sem futuro, ali, no momento presente, enxergando, percebendo, digerindo aquela situação de forma conveniente, sem dar margem a novos comprometimentos. Sem tal experiência, o que a gente faz é tentar burlar a mente. Qual se deseja saber por palavras o que se passa em algum lugar, sem interesse de ir lá, de conhecer pessoalmente. É como se a gente quisesse assim: eu quero... A França é um lugar maravilhoso, mas deixa, eu nunca fui lá. Eu li no livro, mas eu não vivi. Então, nas questões da nossa existência, a gente precisa estar pleno, a gente precisa ser capaz de olhar, enxergar, internalizar e buscar lá no âmago do nosso ser as respostas que a gente precisa. Somente quando a gente consegue entender esse processo, quando nós conseguimos olhar para nós mesmos, entendendo os nossos processos, encontrando as raízes dos nossos problemas, nós vamos conseguir escapá-los. E aí, isso exige uma energia muito permanente, muito constante, um propósito ali muito perseverante, mantidos com uma inteireza moral e psicológica. Se a gente não mantém esse propósito, se a gente só tem um desejo ali superficial, informações verbais, isso acaba não tendo nenhuma consequência, nenhum crescimento. Joana nos diz que todos os problemas existentes no homem dele mesmo procedem das suas complexidades, da dominação do seu ego. Normalmente, em razão do próprio passado, as tentativas de manter os propósitos de autoconhecimento sem acumulação de dados especulativos, mas de real identificação de si mesmo, redundam em insucesso pela falta de perseverança, pelo desânimo diante das dificuldades do começo da empresa e pelo desinteresse em libertar-se dos conflitos.
o homem normalmente se queixa que autoconhecimento vai exigir uma energia face a um desgaste. Muitos não conseguem buscar esse autoconhecimento sem culpa, sem julgamento. E a verdade é que Joana nos diz que não é necessária uma luta como a que se trava em outras atividades. Manter conflitos produz muito mais consumpção de nossas forças. Basta uma atitude plena de desvalorização dos problemas, como quem deixa aquele fardo cair ali naturalmente, ao invés da gente ficar empenhado em atirar fora. É preciso que a gente consiga buscar equilíbrio, leveza para as nossas existências. A manutenção dos propósitos de renovação e de autoaprimoramento é nada mais, nada menos do que resultante de uma aceitação normal e de todo momento dessa necessidade da gente estar se descobrindo, morrendo para constrições e ansiedades, para os medos e as rotinas do cotidiano. Quando nós estamos conscientes diante da vida, o homem se planifica interiormente, sem neurose, sem quaisquer outros fenômenos psicóticos que são perturbadores da personalidade da nossa existência. E é esse o convite que Joana nos faz, que nós possamos ser capazes de olhar para as situações da vida de forma equilibrada, sem exageros, não deixando para depois aquilo que precisa ser vivenciado hoje. Tem gente que diz assim, mas se existem outras vidas, depois eu resolvo isso. Mas para que deixar para depois? Para que ficar mantendo essa zona de sofrimento, essa angústia? É preciso passar as etapas, é preciso vivenciar as etapas, é preciso ter lucidez e visualizar aquilo que precisa ser renovado em nós, que precisa ser ressignificado em nossas existências. E muitas vezes nos ajuda pensar assim, eu sei quando eu cheguei, mas eu não sei quando partirei. Se eu partir amanhã, eu terei feito tudo aquilo que eu podia ter feito? Eu terei vivido tudo aquilo que eu poderia ter vivido? Eu fui pleno? Eu vivi em verdade? Eu estive pleno nas minhas decisões, nas minhas escolhas? Ou eu fiquei deixando a vida me levar? É isso que a gente tem que pensar. E é justamente isso que vai nos fazer ressignificar as nossas existências, que vai nos fazer olhar para aquilo que realmente é importante e vai nos fazer querer mudar a nossa perspectiva e o nosso olhar diante da vida. É esse o convite que nos fica, que a gente possa estar mantendo de forma perseverante os nossos propósitos de progresso e de amadurecimento, de crescimento, que nós possamos ter maior compreensão da vida e agirmos com lucidez, sem nos desesperarmos por qualquer coisa, entendendo que tudo é processo, tudo é oportunidade de crescimento. E a cada manhã, a cada novo desafio, nós temos duas escolhas. Uma escolha é olhar para a situação adversa e entrar em desespero, trazendo angústia, sombra, não conseguindo encontrar os caminhos de saída e ficando ali preso naquela zona de sofrimento e dor. E o outro caminho é olharmos para a situação adversa e falarmos, ok, é isso que eu tenho para hoje. Como é que eu faço para superar? Quais são as minhas possibilidades? O que eu preciso vencer? E viver uma etapa de cada vez, um dia de cada vez, uma esperança de cada dia. E é esse o propósito da nossa vida. A cada dia, com perseverança, com equilíbrio, com lucidez, vencermos aquele homem velho, ainda muito apegado ao ego, ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade e a outras tantas chagas que trazemos de bagagem em nós. Que nós possamos, pouco a pouco, ir nos livrando desses fatos de forma natural, à medida em que nossas mentes e nossa consciência for se expandindo e ampliando a nossa visão de mundo, entendendo que todos somos grandes aprendizes. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.
Uma boa quinta para todos nós.